E passamos então ao terceiro e último interveniente deste painel, desta mesa redonda, o enfermeiro Nuno, que nos vai falar sobre enfermagem forense. Olá, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, não podia deixar... Isto deve ser como é a área forense, já estamos aqui com vítimas, deve ser por isso. Okay. Não queria deixar de agradecer o convite que me foi feito mais uma vez pela Ordem, com imenso prazer e honra que posso colaborar com a Ordem nestes aspectos ou nestas temáticas. Cumprimentar todos os colegas aqui desta mesa, bem como todos vós, e à excelente organização deste terceiro Congresso da Secção Regional do Sul. O tema que eu venho apresentar sobre a enfermagem forense, e não querendo entrar no erro, quase que poderei dizer ou ter a certeza que para alguns é um tema que já se começam a ouvir, já conhecem, já têm algum conhecimento disto, outros se calhar nem tanto, e para outros um pouco a ideia das séries televisivas dos CSIs e do AXN, séries da TV Cabo, que a realidade nada tem a ver com isto. Desde já também foi com grande satisfação que ouvi a colega anterior, esta minha apresentação, de falar de algo relacionado com as leis, que é algo que nós enfermeiros não estamos muito habituados a trabalhar. E se nós estamos a falar da área forense, obrigatoriamente temos que conhecer as leis, temos que conhecer como funcionam, porque estamos a cuidar de vítimas de violência. E quando nós cuidamos de uma qualquer vítima de violência, automaticamente não vamos estar só nós a estar com esta vítima. Vão estar outras equipas multidisciplinares. Estamos a falar de uma investigação criminal de acordo com a tipologia do crime. Podemos estar a falar de polícia de proximidade, GNR, PSP ou outros tipos de crime com competência da Polícia Judiciária, ou então estamos a falar de magistrados, tribunais, e nós não estamos muito habituados a lidar. Ainda hoje não é normal vermos enfermeiros a depor em tribunal. Espero sempre como testemunhas, não como arguidos, não é lógico. Mas não estamos muito habituados e não percebemos o que é que as outras equipas precisam para que se faça justiça. É isso que é a enfermagem forense. É que se faça justiça. Não só vamos prestar os nossos cuidados de enfermagem, mas com certeza eles não irão estar concluídos se soubermos que 2 meses depois aquela situação está novamente a acontecer. E nós ou isso vai se perpetuar ao longo da vida desta vítima. Portanto, na enfermagem forense, nós temos sempre 2 objetivos muito específicos. A prestação dos nossos cuidados de um pré-hospitalar, de um hospitalar, dos cuidados de saúde primários, bem como que se faça justiça naquela situação. E o fazer justiça é que aquela situação cesse, não volte a acontecer. Mas para isso temos que colaborar com as outras equipas. E nós, muitas vezes, não percebemos o que é necessário, seja a montante, seja a jusante, para que se faça essa condenação. É disso que vamos falar um pouco. Desde já, falar da importância que existe na sociedade de termos enfermeiros forenses, seja em qualquer do pré-hospitalar, os cuidados de saúde primários, numa urgência, em outros serviços. Falar um pouco da história, como é que chegou a enfermagem forense até aos dias de hoje, bem como os contributos que a enfermagem forense poderá dar à sociedade, e vamos ver, eu diria mais que à justiça, mas principalmente àquelas vítimas e às suas famílias. Isso é um dos aspectos fundamentais da enfermagem forense. E aqui começa então o primeiro problema. O que é isto? Que livros são estes? Porque, mais uma vez, nós não estamos muito habituados. Não é normal o enfermeiro ter na sua mesa de cabeceira um código penal ou um código de processo penal. Talvez nem sabemos qual é a diferença entre um e outro. Mas se nós estamos a falar de leis, estamos a falar de vítimas, eu tenho que saber o que é um crime. Eu tenho que saber se é um crime ou aquela vítima que me veio até mim naquele serviço de urgência, se estou perante um crime. Se eu tenho que sinalizar, se eu tenho que denunciar. O que é isto, um crime público, semipúblico, outros tipos de crime? Porque se eu não souber, pode ser a diferença de não sinalizar ou não este tipo de situação.
E vamos imaginar um enfermeiro que esteja num serviço de triagem, a fazer uma triagem num serviço de urgência. Se para mim não for crime um estalo numa criança, por exemplo, eu achar que é um método educacional, um estalo não faz mal a ninguém, mas há estalos que levam crianças ao serviço de urgência e aos cuidados intensivos. Portanto, temos que perceber aquilo que eu devo denunciar, quais são os sinais e sintomas que estão perante estas vítimas, desde já, porque raramente uma vítima de violência doméstica, abuso sexual, crime contra idosos, etc., eles não nos dizem. É raro. Temos que ser nós, com a nossa observação direta, perceber, através daqueles sinais e sintomas, que podemos ter ali uma vítima e então fazer a tal sinalização ou a denúncia. Portanto, temos que ter estes conhecimentos das leis, como funciona uma investigação, como funcionam os tribunais. Nós muitas vezes criticamos os tribunais e a justiça em Portugal porque nós revoltamos, não aceitamos, por exemplo, quando está um arguido num processo qualquer, em tribunal, de abuso sexual de menores e o juiz não o condena. E sai sorridente de uma sala de audiências. E nós, como cidadãos, não aceitamos, revoltamos. O problema é que muitas vezes não se fez prova. E a prova, cada vez mais, existem vários tipos de prova, mas se falarmos na prova material, cada vez mais a prova tem que ser uma prova concreta. O juiz não pode ter qualquer dúvida. Quando se faz dúvida é porque não houve uma prova concreta. E uma das máximas do nosso direito, no nosso país democrático, em Portugal, por exemplo, é que quando há uma dúvida, liberte-se, não é? O indúbio pro réu. E então, o grande problema, e sabem porque é que muitas vezes não há essa prova? Porque quase sempre nós somos os primeiros intervenientes institucionais a ter contacto com estas vítimas de violência e muitas vezes somos mesmo nós que vamos destruir, contaminar, alterar todos aqueles vestígios que depois poderiam ser feitos prova e poderão estar aí, por exemplo, um dos motivos de não se fazer prova. Iremos perceber aqui algumas alterações que poderemos fazer. Portanto, qual é o caminho que temos que fazer, ou qual é o caminho que temos que percorrer para podermos colaborar com a justiça? É isso que eu pretendo dar resposta de falar sobre a enfermagem forense. E porquê é que nós devemos ter estes cuidados? Porquê é que nós devemos ter estes conhecimentos, ou devemos ter estes conhecimentos como enfermeiros forenses? Isto tem a ver exatamente com o aumento da violência que tem vindo a aumentar a nível mundial, e embora Portugal seja um país pacífico, né? Somos os mais pacíficos do mundo, é isto que nos diz anualmente o relatório anual de segurança interna, percebemos que os casos de violência doméstica, maus tratos infantis, a idosos, abuso sexual de menores, têm vindo e todos os dias passam pelos nossos serviços de urgência. Todos os dias nos nossos cuidados de saúde primários temos conhecimento e acesso a situações dessas. Portanto, sermos peritos forenses, e aqui não tem nada a ver com o perito médico-legal, isso são médicos, nós estamos a falar para enfermeiros, ser enfermeiro com estes conhecimentos da área forense não deve ser uma opção nossa. Isto deverá ser uma obrigação nossa. Só assim é que nós conseguimos cuidar da tal forma holística, global, que nós queremos fazer às nossas vítimas, que além dos nossos cuidados de enfermagem, que se faça justiça naquela situação. E para isso temos que colaborar com as outras equipas que vão depois para que se faça uma condenação, neste caso, deste tipo de abusadores. Então, a enfermagem forense tem vindo a evoluir no mundo como resposta às necessidades da sociedade. É a própria sociedade que exige que nós, enfermeiros, tenhamos conhecimento nesta área forense. A sociedade existe que todas as equipas institucionais que têm contacto com estas vítimas tenham conhecimentos da área forense. Todos falem a mesma linguagem, todos têm um objetivo comum, que é a condenação destes indivíduos e que esta vítima não volte novamente a passar por uma situação destas. E para isso tem que se fazer condenação, tem que haver provas e nós estamos constantemente em contacto com a vítima e temos que fazer esta preservação desses vestígios para que se faça prova em tribunal. Então, as condições sociais que hoje em dia acontecem, estas condições contemporâneas, que envolvem a violência, o abuso destas vítimas, vão moldando a enfermagem forense para fornecer um quadro único para a investigação em relação à saúde e ao direito. O que é que isto quer dizer? Que não pode haver uma equipa de saúde, uma equipa de direito e parece que existe uma barreira entre elas. Não. Todos nós
saúde, direito, magistrados, tribunais, todos nós temos de estar, como há pouco se falou na cadeia de sobrevivência, não é? Aqui também tem que haver esta cadeia, todos nós temos de estar interligados e todos falarmos a mesma linguagem e, mais uma vez, todos percebermos o que é que os outros querem. Só assim é que se fará prova em tribunal. A enfermagem forense não é mais nem menos aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia com a ciência forense. É a junção destas duas ciências. Esta enfermagem forense projeta-se muito mais além dos aspectos biológicos, psicológicos, sociais, culturais, espirituais que nós falámos aqui já desde ontem, mas também vai incorporar esta área jurídica, este conhecimento das leis, este conhecimento de como funcionam os tribunais. Só assim, mais uma vez, se poderá fazer corretamente o apoio a este tipo de vítimas. Daí que serem forense, como noutros a nível jornalista, é cuidar bem, sem olhar a quem, para que se faça justiça. É aqui que está a grande diferença. E acreditem que por vezes é muito complicado. E então quem trabalha no serviço do pré-hospitalar, mais porque depois muitas vezes se for com crianças um vai bala pediátrica ou para adultos, mas por exemplo quem trabalha no hospital ter que prestar cuidados a uma criança que foi vítima de abuso sexual e depois de seguida ter que ir cuidar do abusador por uma outra qualquer situação. Mas é essa a nossa função, nós temos que cuidar logicamente de todas as pessoas sem olhar a quem e que se faça justiça. Essa é uma das máximas dos enfermeiros forenses. Tem vindo a evoluir, já desde 1974, nós tivemos o nosso 25 de Abril, a enfermagem teve a enfermagem forense, já com grande desenvolvimento hoje em dia a nível do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, na Austrália, e isto começou com a investigação da morte, com enfermeiros a irem ao local, ou enfermeiros que trabalhassem em orfanatos, em lares, em que pudessem relacionar situações com a investigação da morte, nos sinais negativos de vida e positivos de morte, em que conseguiam perceber se alguma coisa não estaria corretamente e até a proteção das próprias, neste caso da família, não das vítimas. Depois começou-se a própria sociedade, percebeu-se da necessidade de um enfermeiro que tivesse habilitações ou skills, com competências para essa avaliação de vítimas de crimes sexuais, e foi formada aqui neste momento a Sexual Nurse Examiner nos Estados Unidos, e neste momento já com muita valorização e faz prova em tribunal, já com depoimentos já em tribunal. Em 86, Virginia Lynch, uma enfermeira que cria esta enfermagem forense e começa a ser lecionado na Universidade do Texas e desenvolveu-se a partir daí não só um modelo de enfermagem forense, como a introdução da enfermagem forense como uma disciplina científica. Em 92, a International Association Forensic Nurse, falar em inglês, foi fundada e a própria Academia Americana das Ciências Forenses reconheceu a enfermagem forense como uma ciência forense e desde aí tem vindo a evoluir. A especialidade da enfermagem forense, neste momento, já em alguns países, é reconhecida, é lecionada, foram já publicadas as competências, porque logicamente isto tem que ser feito, as competências do enfermeiro forense e hoje em dia, já em 22 países, existem membros relacionados com a International American Forensic Nurse, que é quem regula toda a enfermagem forense no mundo, e tem havido debates, seminários, ações de sensibilização. Isto que eu estou a fazer hoje não é mais nem menos que a sensibilização, a divulgação da enfermagem forense e da importância que tem na sociedade, nas vítimas e nas suas famílias. E aqui há um ramo, um leque enorme de subespecialidades que nós, enfermeiros, poderíamos entrar por esta área forense, paralelamente, quase como a parte da medicina forense. Não só como a investigação da morte, em relação, como eu falei, em lares, relação também do pré-hospitalar, centros psiquiátricos, a nossa clínica normal e diária de um pré-hospitalar, cuidados de saúde primárias, serviço de urgências, crimes sexuais, muito. Ainda hoje é o que as pessoas,
as vítimas mais se queixam, os seus familiares, é das horas de espera até à ida ao Instituto Nacional de Medicina Legal, para se fazer, por exemplo, uma recolha de vestígios, é a revitimização destas vítimas que continuamente estão a perguntar então o que é que se passou, mas como é que foi, como é que não foi, o que é bastante traumatizante para aquela criança. Portanto, são áreas que isto, na minha humilde opinião, deveria de existir num serviço de urgência, num centro de saúde, num pré-hospitalar, um elemento de referência nesta área que pudesse ser o elo de ligação com as outras equipas, neste caso da investigação, e que pudesse mesmo poder ir a depor a tribunal daquilo que se percebeu e que aconteceu. Porque caso contrário vai-se perder, eu vou mostrar aqui algumas imagens, de muita informação e depois o final é que não se faz prova, e não se fazendo prova, como vos disse, muito dificilmente iremos condenar estes abusadores. Parece que estamos a querer criar aqui polícias, não é? Com tudo isto, parece que estamos a querer criar enfermeiros polícias. Nada disso, não é? O que estamos a falar da enfermagem forense é um enfermeiro com conhecimentos desta área, com colaboração assim, com esses polícias e com toda a investigação destes crimes. Hoje em dia, como vos disse, já muito já interiorizado, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, outros países, em que é aceito pelos outros elementos o enfermeiro forense. Então vamos perceber se isto em Portugal poderia funcionar ou não a enfermagem forense. Podemos começar, por exemplo, pelo pré-hospitalar. A nível do pré-hospitalar, numa situação de violência, aquilo que a investigação criminal necessita é a preservação do vestígio, não é? É o vestígio, exatamente para poder relacionar o autor, o local, a vítima. É essa a tríade da investigação. O grande problema é que quando a investigação criminal chega ao local, já uma série de acontecimentos ocorreram, já várias pessoas estiveram presentes, e, muitas vezes, com essa alteração, contaminação, destruição dos vestígios, incluindo a emergência médica pré-hospitalar. Já lá esteve. E vocês poderão dizer, ok, mas tem que se preservar a vida, em primeiro lugar. Claro, até porque se preservarmos a vida, a vítima vai-nos contar o que é que aconteceu. Agora, o que chegou à conclusão é que podemos fazer as duas coisas em simultâneo. Preservar a vida e preservar os vestígios. E isso com pequenas alterações, não aos guidelines que nos são dadas no suporte básico ou no suporte avançado, mas há algumas pequenas alterações que eu irei mostrar, podemos fazer a preservação das duas coisas, a preservação da vida e a preservação do vestígio. E para, neste caso, reiterar aquilo que eu disse, portanto, e para reafirmar, um estudo realizado em 2016-2017 a nível do pré-hospitalar, em 27 situações de homicídio da região de Lisboa e Val do Tejo, percebeu-se que das 27 situações, nas 27 tiveram presentes os enfermeiros da VMER, portanto, do pré-hospitalar nesse tipo de situações. Portanto, prova que nestas situações de crime violento, os enfermeiros estão sempre presentes, neste caso pelo vídeo médico de emergência de reanimação. Tão importante como isso é que das 27 situações, das 21 situações, foi o Sistema Integrado de Emergência Médica o primeiro a chegar, seja bombeiros, seja INEM. Portanto, prova que quase sempre, portanto, em 77% das situações, é a emergência médica a primeira equipa institucional a chegar ao local. Olha, se ela alterar, destruir, contaminar tudo aquilo que poderá-se fazer prova, muito dificilmente teremos alguma coisa para investigar, mas para que se faça a prova em tribunal. Outra situação é aquilo que nós fazemos no pré-hospitalar, percebeu-se que das 27 situações, em 23, a vítima foi alterada a sua posição inicial, todo o cenário foi alterado, portanto que também vai envisar de certeza aquela investigação criminal. Houve 4 situações que não aconteceram, 2 de rigidez cadavérica já, uma de carbonização, outra de putrefação, portanto que não houve movimentação do cadáver. Portanto, mas nós temos que trabalhar, temos que preservar a vida, temos guidelines para fazer, mas que tenham a noção que isso vai alterar toda a investigação criminal.
Situação de hospital, portanto, de serviço de urgência ou de cuidados de saúde primários. Situações, por exemplo, de maus tratos a crianças, pelas suas características, como, por exemplo, na presença de lesões internas, presenças pouco visíveis, só nós, enfermeiros e outros profissionais de saúde, teremos acesso a elas. Nós temos quase um consentimento de despir uma criança, avaliar uma criança da cabeça aos pés. E só nós seremos os únicos elementos da sociedade que vamos ver aquelas queimaduras na planta do pé, aquelas equimoses com várias colorações que nos mostra que existe vários dias de traumatismo, não tem a ver com traumatismo único. Vimos aqueles chupões atrás de uma orelha, etc, etc. Só nós, mesmo o vizinho do lado ou um familiar que não seja direto, nunca irá perceber-se que aquela criança poderá estar a sofrer maus tratos ou abusos sexuais. Portanto, o enfermeiro forense trabalha com vítimas de crime, de qualquer tipo de crime, portanto, abuso sexual, violência doméstica, abuso de substâncias, agressões, acidentes de viação, atropelamentos, tentativas de suicídio, acidentes de trabalho, disputa paternal, lesões más prática profissional e negligência, mesmo a nível hospitalar, presos, etc, etc. Portanto, há aqui muito lugar para termos um enfermeiro forense nas nossas instituições. Mas isto, e agora já perdoem-me aqui, temos que também ver o outro lado, que é o lado do abusador. E eu quero que vocês tenham a noção, e isto é complicado de dizer, mas é a realidade, cada vez mais o abusador abusa melhor. Cada vez mais o abusador tem cuidado só a abusar. Nós estamos a falar muitas vezes do pai, do padrasto, do tio. E isto faz com que a investigação cada vez também tenha que ser melhor. Cada vez mais os nossos olhos têm que ver coisas que não estamos habituados a ver. E já vos disse, a maioria das vítimas, quando vão a um serviço de urgência, é por uma dor abdominal, é por uma cefaleia. Não dizem que foram abusadas sexualmente. Não dizem que estão a ser vítimas de violência doméstica. Um idoso não vai dizer que o seu filho de infelizes maus tratos físicos. Temos que ser nós, com a nossa sensibilidade, a perceber os sinais e os sintomas que podem estar por trás daquela cefaleia ou daquela dor abdominal. Isto tem que se ter prática, mas tem que se ter conhecimento nesta área. É aquela criança que não vai há uma semana à escola porque está com febre, mas ela não está com febre. Então o pai está à espera que as equimoses desapareçam. Portanto, nós temos que estar alertas, mais, por exemplo, os colegas dos cuidados de saúde primários, porque já conhece a família, conhece a comunidade, percebe já que história, ou se há historiais anteriores a nível de violência naquela família, naquela comunidade, e pode estar desperto para este tipo de situações. Mas por um lado estamos a falar neste tipo de situações, isto também funciona um pouco com o 8 ou 80. Se por um lado nós não atuarmos, vamos perpetuar que esta situação se vá repetindo, mas por outro lado também se tudo for abuso sexual ou abuso sexual menores, ou maus tratos físicos, por um lado também podemos estar a contribuir para afastar uma criança de uma família. Portanto, temos que ter algum cuidado com aquilo que escrevemos, com aquilo que sinalizamos, com aquilo que alertamos, porque por vezes nem tudo o que parece é, e podemos estar a entrar ali em conflito com aquela família. Portanto, temos que ter aqui alguma ponderação nos nossos relatos, nas nossas notas de enfermagem. E então, porque é que devem existir enfermeiros forenses? Exatamente porque estas vítimas necessitam de cuidados de enfermagem, e nós estamos lá. A maioria dos cuidados de enfermagem é prestada nos cuidados de saúde primários, na emergência pré-hospitalar, num serviço de urgência, e nós estamos lá. Os enfermeiros, como eu disse, dos cuidados de saúde primários estão nesta posição ideal para detectar, identificar vítimas e agressores, porque conhecem muito melhor do que um colega, por exemplo, de um serviço de urgência, conhece aquela comunidade, conhece aquela família, já há histórias de irmãos, por exemplo, anteriormente, também com situações idênticas, e isso faz com que deverá existir, na minha opinião, aqui um enfermeiro forense nesta área. Vou-vos dar pequenos exemplos,
que para nós, e vou já terminar, para nós é-me indiferente num pré-hospitalar, por exemplo, abordar aqui uma vítima que esteja numa situação destas. Neste círculo vocês veem aqui, por exemplo, uma pegada. Se o enfermeiro da VMER tivesse, por exemplo, está por cima desta pegada, dificilmente nós conseguimos fazer aqui uma imagem no laboratório e, havendo um suspeito, ir à casa do suspeito e perceber que é a sapatilha do suspeito e conseguir-se fazer a ligação, conexão, que temos ali prova suficiente para incriminar aquele indivíduo. Um indivíduo que entra num serviço de urgência com uma marca, se eu for ali limpar ou desinfetar, que não vai entrar em risco de vida, se calhar eu vou perder este rastro e não irei fazer prova numa situação destas. Uma situação de atropelamento e fuga, se eu limpar aqui isto não é uma ferida, aqui este rasgo de pneu não entra também em risco de vida, eu vou perder que tipo de pneu, não se esqueçam que o carro foi atropelamento e fuga, foi-se embora, eu não consigo nunca ir perceber que pneu teve este carro. Será que eu consigo detectar aqui uma mordedura humana, ou foi o tal miúdo que caiu de bicicleta? Porque eles entram sempre no serviço de urgência e caem de bicicleta. Será que eu consigo perceber que tenho aqui uma arcada superior e inferior? Para mim, poncionar um soro é-me indiferente ser no dorso da mão ou mais a nível do antebraço, mas, por exemplo, se for uma situação de vítimas com ferimento de arma de fogo, nós vamos fazer aqui umas coisas chamadas uns stubs, que é para ver se há vestígios de pólvora na mão. Se o enfermeiro desinfetar ali, colocar ali o abocate e depois o Mepor, nunca irei conseguir fazer ali stubs. Nunca irei conseguir que o indivíduo teve uma arma de fogo na mão e, por vezes, pode ser a diferença entre perceber se é um suicídio ou um homicídio. E, por fim, muitas vezes vítimas que nos entram, crianças, sexta à noite, sábado, alcoolizadas ou com outras drogas ilícitas, para mim vem mais de uma night. O problema é se eu tenho capacidade de perceber se por trás deste alcoolismo, ou neste caso de álcool elevado, se tem ali um abuso sexual, porque muitas vezes é utilizado para os abusos sexuais. E só esta imagem, se uma criança se entrasse assim num serviço de urgência, acho que todos nós íamos sinalizar, íamos logo à assistente social, chamar a polícia, mas te convém perceber toda a história que trouxe esta criança, que não foi nem mais nem menos uma criança de leste que, com as medicinas alternativas, que através das ventosas, faz isto. Isto não são maus tratos infantis, está bem? Portanto, temos que ter aqui alguma ponderação naquilo que nós vemos. E, por fim, estas situações, foi das situações de maus-trato físico e abuso sexual, será quando eu faço uma avaliação de uma criança da cabeça aos pés, se não me esqueço de ver aqui o palato, com estas petequias que podem logo dar sinais de sexo oral, neste caso esta criança de um abuso sexual, consigo perceber, ou uma situação desta parte interna do lábio de um mau-trato físico, ou então a situação da roupa e do espólio das crianças, que muitas vezes nós entregamos este espólio aos pais, porque a criança vai ter que ser internada pelas tais dores abdominais e vai ter que fazer ali uns exames. Nunca esqueçam é que muitas vezes estamos a dar a roupa e estas fraldas ao abusador, porque é o abusador, neste caso, que quase sempre, alguém conhecido da família, pai, padrasto, familiar, e então eu estou a entregar todos os vestígios que podiam incriminar aquele pai, eu estou a entregá-lo ao abusador. Temos que falar depois um pouco nisto do espólio. Então, finalizando, o que é que nós pretendemos? Não é mais nem menos que proteger a vítima, a família, colaborar com a justiça, é esse o objetivo principal, ou um dos principais do enfermeiro forense, e que se previne e diminui-se o risco de violência. Claro que não é só falar de vestígios, que é essa a função do enfermeiro. Eu também em 15, 20 minutos, e já passei 2 minutos, peço desculpa, mas cada vez mais, e é isso que eu quero que vocês fiquem, é a própria sociedade que quer que nós tenhamos estes conhecimentos. É a própria sociedade que quer que não destruímos aqueles vestígios, que não demos a roupa com vestígios ao abusador, que se faça justiça. Já que estou aqui presente e vou aproveitar aqui no Congresso da Ordem, gostaria que a Ordem pensasse nisto e da importância das competências, neste caso acrescidas, ou de falar-se um pouco da enfermagem forense, que, na minha opinião, seria com certeza uma mais-valia para todos, para a sociedade e principalmente para estas vítimas de violência. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, enfermeiro Nuno, pela sua excelente apresentação.
O enfermeiro Nuno recordou-nos que a violência é um importante problema de saúde e ao qual nós não podemos ficar alheios. Recordou-nos que a evolução da enfermagem forense resulta de uma resposta às necessidades de saúde, das necessidades de dar resposta àquilo que a sociedade nos vai apresentando. Falou-nos da importância de preservarmos a vítima, mas não nos esquecermos também de preservar os vestígios. Esta é uma realidade complexa porque é multidimensional. Antecipar já um pouquinho, e porque lançou o repto, antecipar um pouquinho daquilo que temos programado falar na última mesa desta tarde, mas dizer-lhe que, na verdade, é uma área que está pensada para se definir uma área de competência acrescida.